Louvado seja o nome do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Eu quero compartilhar com você uma palavra nesta noite. Não quero me alongar muito. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. É um texto que eu tenho certeza que você já o conhece, mas Deus tem ministrado no meu coração acerca de algumas coisas que estão contidas neste texto, aos quais eu quero compartilhar com você nesta noite. Eu quero pedir a gentileza que você, à medida que vai encontrando, possa se colocar em pé. Você que pode se colocar em pé, porque depois você vai ter bastante tempo para ficar sentado. O pastor Fernando falou assim, ó, você fica à vontade. Então a vontade é umas 2, 3 horas mais ou menos que eu prego. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Ok, segundo livro dos Reis, capítulo 4, quem encontrou, diga, eu encontrei. Quem não encontrou, diga, espera aí, pastor. Ok, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Lá no comecinho do Antigo Testamento, quase no meio, né? Depois de Samuel, você vai encontrar ali primeiro o livro dos Reis, depois o segundo livro dos Reis, capítulo 4. E diz assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Fecha os teus olhos um pouquinho aí. Amado e soberano Deus, eis aqui a tua palavra que é santa, que provém de um Deus que é todo santo. Unges, Pai amado, a tua palavra, unges a minha boca para que eu não fale nada que não vem de ti. Que nesta noite os teus filhos e filhas que estão presentes neste lugar possam sair daqui, Pai amado, alimentados, fortalecidos com a tua palavra que é viva, perfeita e eficaz. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Eu creio que todos já ouviram este texto sendo lido e talvez já ouviram até algumas pregações acerca dele. Nesta noite eu quero falar para você a respeito de uma mulher que não tem aqui o nome dela, mas que ela sofreu alguns dramas, dos quais todo ser humano na sua vida, durante a sua existência, pode ser que passe. E eu creio que na grande maioria vai passar. Essa mulher, ela era a esposa de um discípulo dos profetas, de um homem que servia a profetas. Há algumas conjecturas acerca de quem é este homem. Mas não diz aqui, neste texto, apropriadamente, quem é ele. Diz que ele servia ao Senhor. E diz que, de repente, este homem ele veio a falecer, ele morreu. E deixou uma dívida. E o credor, então, bateu a porta daquela mulher, cobrando-lhe a dívida. E poderia até, então, levar os filhos daquela mulher. Essa mulher sofria de 3 dramas. O primeiro drama que essa mulher sofria, meus irmãos e minhas irmãs, é o drama da alma. É o drama do sentimento. É o drama da emoção. Com certeza, esta mulher, quando ela era criança ainda, ela foi criada pelos seus pais, ela foi instruída pelos seus pais, foi ensinada por eles que um dia ela iria crescer, iria se casar, iria constituir também a sua família.
Quando ela brincava ali com as suas amigas ali de casinha, ela já sonhava que um dia teria o seu marido, que um dia teria os seus filhos, que um dia teria a sua casa. E ela foi crescendo com essa expectativa no coração dela. Ela foi crescendo com este sonho na mente e na alma dela, de que um dia ela cresceria, um dia encontraria um homem fiel ao Senhor e temente ao Senhor, o qual lhe tomaria como esposa. Ela então constituiria uma família, teria filhos com ele. Ela foi crescendo ao longo da sua vida com essa expectativa no coração, crescendo com este sonho no coração. E isso aconteceu, ela cresceu. Um homem de Deus foi lhe apresentado a ela, e ela se casou com este homem. Teve 2 filhos com este homem, mas em um determinado momento da vida o sofrimento bateu à porta. Em determinado momento da vida uma fatalidade aconteceu com ela, o seu marido morreu. E parece que todo aquele sonho, todo aquele castelo, de repente ruiu diante dela. O primeiro drama que essa mulher passa é o drama da alma, é o drama da emoção, é o drama do sentimento. Ela tinha um sonho, ela tinha um projeto constituído na mente e no coração, e que de repente, por uma fatalidade, este projeto ruiu, caiu ao chão. Eu fico olhando para inúmeras pessoas que muitas vezes convivem comigo e outras que eu conheço de longe, que talvez também passam pelo mesmo drama. Tem projetos, tem sonhos, tem expectativas. Ao longo da vida vão projetando coisas, vão arquitetando coisas, vão sonhando com coisas. Mas de repente alguma coisa acontece, parece que aquele sonho, quase a porta de se realizar, não se realiza. Ou parece que quando ele se realiza, alguma coisa vem para jogar um balde de água fria naquele sentimento de emoção, de alegria, de sonho concluído, de sonho realizado. As pessoas elas vão arquitetando ao longo da vida, é assim que eu vou ser, é assim que vai acontecer, é desse jeito que eu quero que seja. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, nós somos tomados por surpresas, e algumas delas desagradáveis. Esta mulher foi tomada por uma surpresa. Ela ficou sozinha. E neste período aqui, quem mantinha a casa era o homem. A mulher não trabalhava fora. A mulher, pelo contrário, era excluída da sociedade. Ela perdeu, além do seu marido, do seu companheiro, aquele ao qual ela dormia junto, que acolhia em seus braços, perdeu o mantenedor da sua casa, perdeu aquele que supria as necessidades da casa, as necessidades dos filhos. De repente foi tirado dela, o tapete ele foi puxado dos pés. Inúmeras pessoas passam por esse tipo de sofrimento. O sofrimento da alma. O sofrimento de sonhos, de projetos, que muitas vezes não se realizam, ou se realizam apenas em partes. Isso gera uma frustração no coração das pessoas, uma decepção no coração das pessoas. Esse é o primeiro drama dela. O segundo drama é o drama financeiro. Irmão, essa mulher já estava com o drama emocional. De repente, alguém lhe bate a porta. Talvez ela pense assim, puxa vida, talvez alguém venha me acolher. Talvez alguém venha me ajudar. Talvez alguém venha me dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Mas pelo contrário, quando ela abre a porta, é um credor. Dizendo assim, olha, não sei se você sabe ou não, mas o teu marido deixou uma dívida. E eu vim aqui hoje para cobrar essa dívida de você. Irmão, já não bastava o drama da emoção. Já não bastava o drama da alma, já não bastava um sonho que de repente ele foi podado. Ainda assim alguém lhe bateu a porta para lhe cobrar uma dívida. E o texto diz que ela não tinha dinheiro. Ela não tinha nada na casa dela. Quando ela vai para o profeta, ele pergunta o que você tem em casa. Não tem nada. Quando ela fala não tem nada, possivelmente ela já vasculhou em tudo. Igual você faz de vez em quando não tem dinheiro para comprar o pão e o leite, vai lá nos bolsos das calças. Ô irmão, como é gostoso do mundo, é quando você bota uma calça, né? E coloca a mão no bolso, uma notinha assim, né? Oh, aleluia, você glorifica o nome do Senhor, não é verdade? Coloca a camisa ou terno assim que você não usa, já faz uns 35 anos mais ou menos, aí bota a mão no bolso assim, aí vem junto assim aquela notinha, oh, aleluia, né? Mas nem isso ela encontrou. Com certeza vasculhou lá a roupa, vasculhou debaixo do colchão, mexeu nas panelas, mexeu nas bacias, mexeu em tudo quanto é lugar, mas não encontrou nada, ela não tinha nada. Esse é um drama que muitas pessoas passam também. Talvez um dia já foram bem-sucedidas, talvez um dia já tiveram empreendimentos, mas de repente faliram, de repente quebraram, de repente perderam o emprego, de repente uma porta se fechou, e aí de repente não tem mais a condição de arcar com aquilo que tinham que arcar,
De repente não tem mais condição de pagar aquela dívida que tinham. De repente não tem mais condição de viver a vida que viviam. De repente não tem mais condição de suprir as necessidades básicas, inclusive da sua própria casa, da sua família. Este é um drama que inúmeras pessoas passam também. E o outro drama que ela passa, além da alma, além do financeiro, é o drama jurídico. É o drama jurídico, sabe por quê? Porque no Estado de Israel era permitido que os filhos fossem usados como pagamento de dívida. Era permitido. Isso podia acontecer. Olha só, ela já tinha perdido o marido, não tinha dinheiro, a única coisa que sobrou para ela foram os filhos. E ainda legalmente poderiam ser tirados. E aí eu encontro inúmeras pessoas também que estão passando pelo drama jurídico, né? Esperando a assinatura de um juiz, esperando uma causa ser julgada, esperando uma situação ser trabalhada, esperando a resposta de alguém, esperando a caneta de alguém que tem talvez um nível onde ele pode exercer a autoridade sobre aquele problema. Inúmeras pessoas sofrem por isso também, talvez há muito tempo. São 3 níveis de drama que muitos de nós, irmãos e irmãs, passamos ou vamos passar ao longo da nossa vida. Agora, mediante a este problema, mediante a estes dramas, o que nós podemos aprender com esta mulher? O que ela nos ensina ao longo deste texto que eu e você temos que pegar, temos que agarrar nesta noite, a fim de que nós possamos aprender alguma coisa e muito mais do que isso, possamos colocar em prática quando algum desses dramas baterem a nossa porta. Primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, presta atenção no que eu vou dizer. Esta mulher, em meio ao seu drama, foi buscar a solução no lugar certo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós, às vezes, a última instância parece que é Deus. Né? Tem dor de cabeça? Toma aspirina, toma a garrafada da avó, toma o chá da tia. Aí de noite, quando não passou a dor, vou orar, quem sabe vai melhorar. Está passando por problema financeiro, aí pede dinheiro para o tio, para o sogro, Jesus, para o cunhado, para a sogra, para a nora, ninguém prestou. Vamos orar, quem sabe Deus não soluciona o nosso problema. Irmãos, o primeiro lugar que nós temos que nos dirigir quando estamos passando por alguma dificuldade na nossa vida é para o Senhor Jesus. Aleluia! E esta mulher, irmãos, ela foi direto para o homem de Deus. Ela não foi em outro lugar, ela foi direto no homem de Deus. Ela chegou para o profeta e falou assim, olha, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma crise, eu estou vivendo um momento dramático na minha vida. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, se por um acaso hoje você se encontra em um momento dramático na sua vida, você veio ao lugar certo. E ela foi ao homem de Deus, e ela expressou ao homem de Deus a sua necessidade. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós até vamos ao lugar certo, mas temos vergonha de nos expressar, temos medo de falar. Ela não teve medo nem vergonha, chegou para o homem de Deus e já se rasgou. Olha, o negócio é o seguinte, o meu marido era discípulo dos profetas, ele temia ao Senhor, e agora o credor está batendo a minha porta, meu marido morreu, eu não sei o que fazer, por favor me ajuda. Ela foi para o lugar certo. Aí o homem de Deus pergunta para ela assim, o que eu posso fazer por você? Aqui parece que o contexto parece que ele foi um pouco assim delicado com ela, né? O que hei de te fazer? Mas o mesmo radical do hebraico, lá no grego, dá a mesma qualificação de Jesus perguntando para aquele aleijado ou para aquele cego, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Diga, mulher, o que você quer que eu te faça? O que você tem em casa? Não tenho nada. Aí fica imaginando Eliseu olhando para ela assim, nada. Aí tem uma vírgula. Tem uma vírgula aqui, ó. Tem uma vírgula. O que você tem em casa? Não tenho nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Mas você precisa entregar a Ele nem que seja alguma coisa. Nem que seja o teu nada. Pastor, eu cheguei nesta noite aqui, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada. Você tem o teu coração, então entrega ele ao Senhor.
Porque se você entregar o teu coração, o Senhor vai começar a agir através do teu coração. Entrega a tua fidelidade ao Senhor, porque Ele vai agir através da tua fidelidade. Entrega aquilo que você tem para o Senhor, meu irmão, minha irmã, porque Ele vai agir através daquilo que você tem. Eu tenho uma botija de azeite. Eu quero dizer para você, sabe o que é botija? A botija é uma vasilha pequena, aonde era guardado apenas o azeite do uso habitual, do uso corriqueiro. Na botija era guardado apenas um pouquinho de azeite. Na botija era guardado um pouquinho de azeite. Agora olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você, ó. Quando nós procuramos o Senhor, cutuca a pessoa que está do teu lado aí, ó. Fala assim, presta atenção. Deus dá estratégia. Deus dá estratégia. Olha a estratégia que Deus deu para essa mulher. Olha a estratégia, irmãos. Então disse ele, vai e pede emprestada botijas. É isso? Hã? Opa, olha o mistério aqui, ó. O que ela tinha na casa dela? Uma botija. Mas ele pediu para ele emprestar o quê? Opa, vamos lá. Então disse ele, vai e pede emprestada vasilhas. A botija era para guardar o azeite habitual, o azeite do uso da casa. As vasilhas eram maiores, mais largas e serviam para o transporte e venda de azeite. Olha o mistério aqui, irmãos. Vai nas tuas vizinhas e pede vasilhas. Vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vasilhas o quê? Vazias. Pede vasilha vazia. Eu não quero que tenha nada na vasilha. E não poucas. E olha a estratégia do homem de Deus passando para ela, ó. Então entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos e deita o teu azeite em todas as vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Deixa eu dar um detalhe para você aqui, ó. Deixa eu dar um detalhe para você aqui. Meu irmão, minha irmã, só compartilhe o teu problema com quem pode te ajudar. Um erro que nós temos, irmãos, é compartilhar nosso problema com quem não pode nos ajudar. Problema de casa se resolve em casa. Olha que interessante. Entra, tu e teus filhos, e fecha o quê? Fecha a porta. Sabe o que é fechar a porta? É intimidade. É mais que intimidade. Quando eu fecho a porta, eu imponho um limite. Você vai pedir vasilha emprestada para os seus vizinhos. Mas o milagre vai acontecer no ambiente da tua casa. Receba isso aqui hoje em nome de Jesus. O milagre vai acontecer primeiro na tua casa, para honra e glória do Senhor. Vai acontecer primeiro na tua casa. Primeiro na tua casa. Agora, irmãos, você acha que quando aquela mulher, oh Jesus, né? Foi pedir vasilha emprestada para as vizinhas não perguntaram, por que você quer vasilha, Maria? Perguntaram ou não perguntaram? Claro que perguntaram. Você acha que ela falou? Não falou nada. Ela não falou nada, irmãos. Ela não falou. Irmãos, esse é o grande erro nosso. Nós compartilhamos dos nossos problemas com quem não pode nos ajudar. Aí a mulher fala para todo mundo. Nesses dias eu estava lá em Cornélio. Aí chegou uma irmã e falou assim, aqui pastor, ó, graças a Deus, 3 anos orando, consegui trazer aqui, ó, meu marido. Mas é jaguara, pastor, é jaguara. O bicho não presta, mas consegui trazer. Fez quase que o striptease espiritual do homem ali. Não presta, pastor. O homem é uma desgraça, mentiroso. Ai, bebe, fuma, deve para todo mundo. Mas tá aqui, consegui trazer. Eu olhei para você e falei, agora eu entendo porque ele não vinha na igreja. Falava para todo mundo, mas irmãos, é o seguinte, você só pode compartilhar do teu problema com quem pode te ajudar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, continuando. Aí diz que ela foi então para os vizinhos, pediu vasilha emprestada, entrou na casa dela, fechou a porta sobre ela e os filhos dela, e começou a deitar o azeite sobre aquelas vasilhas. E começou então a colocar à parte as vasilhas que estavam cheias. Agora, irmãos, olha o verso número 5. A estratégia de Deus está no versículo 4. No versículo 5 diz o seguinte, ó. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. E estes lhe chegaram as vasilhas e elas enchiam. Uma coisa para você. Deus vai te dar a estratégia. Agora, olha aqui para mim, ó. Cumpra a estratégia de Deus. Seja obediente. Cutuca a pessoa que está ao teu lado aí. Fala assim para ela, seja obediente. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim, ó. Presta atenção. Mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Entendeu? Mais vale 1 grama de obediência
do que 1 tonelada de oração. Irmão, você pode ficar orando 24 horas por dia, se você não obedecer, a tua oração não passa do teto. Está entendendo o mistério? Não adianta, irmão. Aí tem aqueles crentes de 20 anos, mas pastor, eu oro, nada acontece. Fala assim, desobediente. Matei a charada, você não obedece, filho. Aquele que obedece, meu irmão, Deus vai manifestar a glória dele. Deus manifesta a glória dele na vida de quem é obediente. Meu irmão, não adianta você orar, jejuar, pular, ter a unção da lagartixa, grudar na parede, não adianta nada disso. Para plantar bananeira, que não adianta se você não for obediente, um milagre não vai acontecer. Preste atenção. Se você quiser anotar, anota isso aí, ó. A glória de Deus se manifesta no ambiente aonde há obediência. A glória de Deus se manifesta no ambiente aonde há obediência. A glória de Deus, irmão, precisa de alguns ambientes para se manifestar. E um deles é onde há obediência. Amém? Então ela cumpriu o que o homem falou. Quando os filhos dela começaram a chegar às vasilhas, começou a encher, de repente ela falou assim para o filho, ó, me dá mais uma vasilha aqui. Ele falou assim, ó, já não tem vasilha nenhuma. O azeite parou. O azeite parou, já não tinha mais vasilha, o azeite parou. O que aquela mulher fez? Abriu a porta da casa dela, saiu para as vizinhas e falou assim, uhul! Olha o milagre acontecendo na minha casa. Olha Deus agindo na minha vida. Vem cá para vocês verem o quanto azeite eu tenho em casa, agora eu vou poder fazer a festa. Foi isso que ela fez? Presta atenção no que eu vou dizer para você. O milagre de Deus, a glória de Deus se manifesta no ambiente onde tem honra. A glória de Deus se manifesta no ambiente onde tem honra. Olha só o que essa mulher fez. Então foi ela e fez saber a quem? Ao homem de Deus, irmãos. Ela voltou para o profeta. Ela voltou para o profeta. Esse é um mistério, né? Talvez eu e você conheçamos inúmeras pessoas das quais receberam a glória de Deus, mas só estavam atrás da bênção, mas não queriam nenhuma relação com o dono da bênção. Conhece pessoas assim? Receberam a bênção e vazaram? Hã? Irmãos, a glória de Deus só manifesta no ambiente onde tem honra. Ela voltou e foi para o homem de Deus e fez saber ao homem de Deus. E olha o que o homem de Deus falou. Irmãos, olha como é que a estratégia de Deus é, né? Olha o que ele falou. Vai e vende o azeite. Irmãos, o homem de Deus já sabia o que ia acontecer. Tanto que ele sabia o que ia acontecer, que ele já mandou ela pegar a vasilha e não botija. Porque ele sabia que depois ia ter que transportar aquele azeite para vender. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A obra de Deus é completa, nunca é pela metade. Quando a glória de Deus se manifesta na tua vida, vai se manifestar por completo e não pela metade. Quando o homem de Deus falou assim, ó, pega a vasilha, ele já sabia. As vasilhas vão encher, ela vai colocar numa carrocinha com os bois, com os cavalos, com os jumentos, com os camelos, não sei com o quê, e vai vender aquele azeite, vai pegar o dinheiro, vai pagar a dívida que ela tem e vai viver do resto. Foi isso que aconteceu. Irmãos, a estratégia de Deus é perfeita. Diga assim, a estratégia de Deus é perfeita. Sabe por que eu digo isso? Porque a estratégia do homem nem sempre é. Eu conheço inúmeros bons estrategistas, economistas renomados no Brasil e no mundo, que constituíram grandes estratégias para suas empresas, mas nem sempre as estratégias deram certo. Eram boas estratégias, mas talvez não deram certo. Eram bons projetos, mas talvez não deram certo. Agora a estratégia e o projeto de Deus jamais vai falhar. Amém? Ok, agora deixa eu dizer uma coisa para você para eu encerrar. Sabe por que tudo isso aconteceu na vida desta mulher? Sabe por que tudo isso aconteceu na vida desta mulher? Eu vou dizer para você por quê. Está no versículo 1 o mistério. Está no versículo 1 o mistério. Certa mulher, das mulheres dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o quê? Ele temia ao Senhor. Anote isso aí, amor. Irmãos, amor. Vocês são meus amores. Aleluia. São meus também, viu, pastor Fernando? Meus amores também. Eu amo esse povo já. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos tudo se ver na glória. Não é verdade, irmãos? Amém? Eu quero ter uma casinha assim bem pertinho de vocês lá. Tá bom? Aleluia. Olha só, irmãos. A manifestação da glória de Deus acontece no ambiente onde há temor ao Senhor. Anote isso aí. A glória de Deus se manifesta no ambiente onde há o temor ao Senhor. Eu quero ler alguns versículos para você que falam de temor. Você não precisa abrir, não. Salmo 34, versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos.
pois nada falta aos que o temem. Amém? Tem mais, irmão? Você acha que isso tá bom? Tem mais, ó. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem mais, irmão? Salmo 112, 1 e 2. Aleluia! Como é feliz o homem e a mulher que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Olha a promessa de Deus para quem teme ao Senhor. Tem mais. Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Estratégia. Quem teme ao Senhor tem estratégia. Deus dá o caminho que é para seguir. Salmo 25, 14. O Senhor confia. Olha isso aqui, irmãos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quer conhecer os segredos de Deus? Tema ao Senhor. Salmo 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que o temem e que a vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. Olha o Salmo 33, versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Salmo 85, versículo 9. Perto está a salvação que trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Olha o Salmo 103, versículo 11. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor de Deus para os que o temem. Olha o Salmo 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Olha o Salmo 103, versículo 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Olha o Salmo 111, irmãos, versículo 4 e 5. Ele faz proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Essa mulher não tinha alimento. Essa mulher não tinha mais nada. Mas o Senhor garantiu a ela, sabe por quê? Porque o marido dela temia ao Senhor. Salmo 115, versículo 13. Abençoará os que o temem o Senhor, do menor ao maior. Desde aquele marido dela morreu, mas os filhos ainda serão abençoados, porque o homem temia ao Senhor. Pais e mães que estão aqui, por causa do teu temor ao Senhor, os teus filhos vão receber herança nessa terra. Aleluia. Olha só o Salmo 128, versículo 1 ao 4. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Preste atenção. Você comerá do fruto do teu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher está como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Salmo 145, 19. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Tem muito mais, irmãos. Nós vamos parar aqui porque não tem mais tempo. Sabe por que o milagre se manifestou naquela casa? Porque havia um homem que temia o Senhor. Aquele homem morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você e eu vou encerrar. Deus é o único que pode transformar sina em oportunidade. Sina, tudo aquilo que é de ruim na vida, tudo aquilo que amarga a tua vida, tudo aquilo que te prejudica, tudo aquilo que você lembra e fala, puxa vida, isso aqui eu não vou mais, porque isso aqui é minha sina. Talvez a sina daquela mulher foi o marido morto, mas porque aquele marido morto temia ao Senhor, Deus transformou a morte dele em uma oportunidade para a vida dela e para os filhos dela. Quando eu cheguei em Cornélio Procópio, depois de 8 meses, lá em Cornélio, 9 meses lá em Cornélio, a minha filha Gabriela, que hoje tem 4 anos, ela pegou uma pneumonia. E foi muito forte, irmãos, aquela pneumonia nela, muito forte. Durante 8 horas o pulmãozinho dela ficou tomado. E nós levamos a Gabriela para o hospital já na madrugada e o médico falou assim, nós temos que internar ela urgente. Ela precisa tomar um medicamento muito forte porque a pneumonia dela é muito grave. E eu lembro, irmãos, que nós ficamos 3 horas dentro de uma salinha no hospital, na Santa Casa, em Cornélio Procópio, tentando furar a Gabriela para colocar nela o medicamento. Às vezes estouravam, ela gritava, ela ficou mais ou menos quase 2 anos, que ela não podia ver ninguém de branco, ela já gritava de medo de ver enfermeira e médico. Não conseguimos colocar nenhum tipo de agulha nela, nós tivemos que fazer uma flebectomia, tivemos que abrir o bracinho dela e colocar um catéter até o ombro para que ela tomasse a vancomicina, que é um medicamento, um antibiótico poderoso. E naquele hospital, durante todo esse tempo que eu estava em Cornélio, eu faço um trabalho lá todas as quintas-feiras de manhã. Faço oração nos leitos e faço também um discipulado, uma célula, com médicos e enfermeiros e profissionais do hospital.
E inúmeras vezes aqueles homens falavam assim, pastor, vai orar com fulano. Eu ia orar, a pessoa era curada. Eu falava assim, Deus, eu já orei com tanta gente aqui, o Senhor curou, cura minha filha, mas Deus não curava. Nada acontecia com ela. No terceiro dia eu desci a Santa Casa embaixo. E tinha um mendigo ali, Deus falou assim para mim assim, você vai convidar esse cara para almoçar com você. Eu falei assim, o senhor está de brincadeira comigo, minha filha está internada, o senhor não cura ela, quer que eu convide ainda um mendigo para almoçar comigo? Eu falei assim, eu estou mandando você fazer isso. Eu falei, tá bom, vou fazer por obediência. Cheguei no cara e falei assim, cara, eu não sei o que você tem com Deus, mas Deus deve gostar muito de você. Porque eu estou passando por uma crise tremenda, um drama tremendo na minha vida, Deus está mandando eu convidar você para almoçar. E na frente da Santa Casa, em Cornélio, na esquina, tem um restaurantezinho assim, que vende marmita e pratos assim, feitos na hora. E hoje eu chamei esse cara para ir almoçar comigo. Deus falou assim, pede para ele contar a história dele da tua vida, da vida dele para você. Eu falei assim, meu, conta a tua história para mim. Aí Deus falou assim, mas fala para ele não mentir, fala para ele contar a história verdadeira. Eu falei assim, outra coisa, Deus está mandando dizer para você, ô Jesus, para você não mentir, cara, conta a história de verdade só para mim. Ele começou a contar, faz 12 anos que eu estou na estrada, sofri um drama muito forte na minha família, meus filhos, minha mulher não sabem onde eu estou, eu sei que eles devem estar me procurando, mas eu nunca mais voltei para casa. Ele falou assim, eu fui artesão, eu sei fazer um monte de coisa, mas nunca ninguém me deu uma oportunidade. Aí Deus falou assim, você vai ser um instrumento meu para dar uma oportunidade para esse cara. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha está internada, Jesus. Tá bom, então vamos lá. Não é fácil, né, irmão, você ouvir Deus, né? Aí eu falei, tá bom. O que você precisa aí para fazer o negócio? Ele falou assim, eu preciso de madeira, estilete, isso e cola de sapateiro. Eu falei, Jesus, é conversa, o cara vai cheirar a cola, Senhor. Ele falou assim, acredita nesse cara. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para o Robson, lá em Cornélio Procópio, que é um rapaz que tem uma marcenaria. Eu falei assim, Robson, aconteceu isso, eu estou falando para eu ajudar o cara aqui. O cara precisa disso e cola de sapateiro. Eu falei, pastor, o cara está enrolando você, pastor. Vai cheirar. Eu falei, Robson, mas Deus falou. Aí o Robson falou assim para mim no telefone, pastor, se Deus falou, eu estou indo agora para levar o material. Aí o Robson chegou com madeira, com um monte de coisa, e serrotinho, e tudo que ele precisava é cola de sapateiro. E isso era mais ou menos umas 5 horas da tarde. No outro dia de manhã, eu estava dormindo todas as noites, revezava eu e minha esposa com a Gabriela, porque ela não podia ficar sozinha lá na Santa Casa, nós dormimos com ela, para ela não puxar o catéter. No outro dia de manhã, ele me trouxe assim uma capelinha, assim, eu falei assim, aqui, ó, tá pronto. Eu falei, Jesus, era verdade, Senhor. Que coisa louca. Aí ele vendeu a capela, no outro dia ele falou assim, preciso de mais material, para agora eu quero fazer um barco, já me encomendaram um barco. Aí nós conseguimos mais material para ele, fez um barco. Depois conseguimos mais material, ele fez um outro barco. Minha filha ficou internada 15 dias. No 15º dia, quando eu desci a escada Santa Casa para levar minha filha embora, a enfermeira falou assim, pastor, o Celso não está mais aí. Celso, viu, pastor Fernando? Celso. O Celso não está mais aí. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele deixou um bilhete para o senhor. No bilhete estava escrito assim, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Estou voltando para casa. Eu peguei um trauma tão grande, irmãos, tão grande de agulha, que passaram-se 3 anos, e a Gabriela sempre tinha uma infecção na garganta, sempre. E nós fomos levar ela no médico em Londrina, o médico falou assim, você precisa fazer um exame de sangue nela, que eu vou daí medicá-la. Quando eu fui levar a Gabriela para fazer um exame de sangue, eu falei assim para minha esposa, para Gisele, amor, não vou entrar com a Gabriela para tomar agulhada, porque eu não aguento mais ver minha filha sofrer por causa disso. Isso é uma sina na minha vida. Naquele instante eu sou assim, hoje eu vou transformar a tua sina em uma oportunidade. E quando eu estava na fila para levar a Gabriela para tirar o sangue, tinha um pai chorando junto com a sua filhinha, da mesma idade da minha filha. E Deus falou assim para mim assim, fala com esse cara, que hoje é dia de transformar a sina em oportunidade. Eu falei assim, por que você está chorando? O que aconteceu? Ele falou assim, não, que eu acabei de descobrir o resultado do exame da minha filha está com leucemia, está com câncer. É minha filha única. Meu sogro e minha sogra iam viajar para o exterior, já não vão mais. É a única neta, tanto do meu sogro, da minha sogra, como do meu pai e da minha mãe. Nós estamos acabados, abalados. Eu sou assim, ora com essa menina. E eu falei assim, olha, eu sou pastor da igreja metodista lá em Cornélio Procópio, Deus está tocando no meu coração para orar para a sua filha. Você me permite orar com a sua filha? Ele falou assim, pode orar. Eu impus as mãos sobre ela e orei com aquela menina e peguei o telefone dele. E falei assim, qual que é o dia que você vai fazer o último resultado do exame? Ele falou assim, na quinta-feira. Eu falei, tá bom. Na quinta-feira eu liguei para ele e falei assim, ainda não saiu o resultado do exame, mas eu vou te ligar quando sair. Na terça-feira ele me ligou, chorando. Falei assim, cara, eu não acredito. Minha filha está curada. Deus é o único que pode transformar sina em oportunidade. A morte deste homem foi uma sina para esta família.
mas Deus transformou em oportunidade. Eu não sei qual é a tua sina, não sei qual é o teu drama, eu não sei qual é o momento de vida que você está passando, mas nesta noite, neste lugar, Deus quer te dar uma oportunidade. Por favor, se coloque em pé no nome de Jesus.